Silvio Oliveira carnavalesco está na imaginação de todo mundo, está na memória, está na cabeça, as grandes alegorias, as grandes fantasias, os grandes enredos, e nós vamos falar disso, obviamente, a maior parte do tempo. Mas o Silvio Oliveira no carnaval começa com bateria, é isso? Eu comecei em bateria, cara, uma história bem dinâmica, né? Eu fui trabalhar num trailer de cachorro-quente do Donaldo Garcia Maciel. Lá em São Leopoldo? Lá em São Leopoldo, eu tinha 11 anos na época. A minha carteira profissional está assinada por esse cara. Com 12 anos ele assinou, hoje da cadeia, né? Se assinar, não pode trabalhar. E eu fui trabalhar com ele e ele saía para fazer as compras, quando ele voltava eu tava batendo com a tampinha de garrafa. Cara, vou te levar para uma escola de samba, tu batuca o dia todo em cima dessa mesa. Me apresentou os Cobras, na época. Os Cobras, que era da Sociedade Orfeu, a sociedade mais antiga do Brasil, que era era um bloco de carnaval e uma escola de samba, porque muitos se apresentavam em clubes, gondoleiros, né, Sorgipa, todos os clubes, Orfeu, Ginástica, né, Caxias, Juventude. Os Cobras que ficaram conhecidos, inclusive, por terem trazido Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, meu primeiro ano. Isso aí. Meu primeiro ano. Aí fui apresentado para os Cobras, na época o carnavalesco era o Arci, o figurinista era o Catani e a Sandra Rocha. No primeiro ensaio me deram um tamborim. Onde é que ensaiavam os Cobras lá em São Leopoldo? Neste ano que eu fui apresentado, os Cobras ensaiavam no Orfeu ainda. Na sede social. Na sede social do Orfeu. Para quem conhece São Leopoldo, ou para quem não conhece, é um lindo prédio, né? No centro da cidade. No centro da cidade. E daí, nesse percurso, a gente se foi transferido, né? Teve um desacerto lá, eu acho que o Orfeu, não sei, por causa de barulho, eu acho. E a gente acabou terminando o nosso ensaio na Sociedade de Canto fazendo São Borja. Lá em cima. E daí eu fui apresentado e na primeira noite toquei tamborim. Nunca tinha pegado um instrumento na minha vida, né? Não sei em casa, que o pai tocava pandeiro e bateria, né? Eu tocava já tinha a música comigo. E eu fui apresentado por um tamborim, saí tocando tamborim. Na segunda noite eu fui tocar repique. Tinha um professor do Pedrinho, não sei se tu conheceu, o falecido Jesus. Era uma figura bem famosa, assim, porque ele tocava muito repique. Naquela época se tocava com 2 baquetas. E eu não me adaptei a tocar com 2 baquetas. E comecei a tocar com a mão. Uma baqueta e a outra com a mão. Com a mão. No terceiro ensaio, quarto ensaio, eu fazia chamada nos Cobras. O cara nasceu com talento musical. Hoje o meu filho, né? Eu tenho um filho hoje, que se tu botar no YouTube ali, no Instagram, o Guri do Pandeiro. O sábado ele tocou Campo Bom, tocou em Canoas, toca em Porto Alegre. O meu outro filho também fez o Natal e o Ano Novo no Opinião, tocando percussão. Então, graças a Deus, está seguindo, né? Daí eu fui apresentado e comecei a tocar nos Cobras. Fiquei nos Cobras pelos 4, 5 anos, talvez. E na época tinha os Dragões, que era a escola concorrente dos Cobras. Cobra vermelho e branco, os Dragões azul e branco. Eu me lembro que na época o presidente dos Dragões era o Marcos Kuhner. E o ensaiador eu já tinha conhecido, porque eu já tinha dado uma passada pelo Unidos de Última Hora, Neri Caveira. O Neri Caveira, quando eu fui tocar com ele, ele dizia assim pra mim, eu era um menino, né, cara, tinha 13, 14 anos quando eu conheci o Neri, ele dizia assim, cara, eu vou parar a bateria e tu faz uma chamada, e tu não te esquece, que quando eu parar tu vai fazer essa chamada. Só que daí ele fazia 10 chamadas e eu fazia as 10, eu inventava dele, ele pedia pra mim inventar as chamadas e eu inventava. Aí o meu primeiro contrato foi em troca de um repinique de acrílico, na época. Tinha, né, apareceu uns repiques de acrílico, assim, daí o presidente dos Dragões, cara, se tu ir tocar com nós lá no... Porque o Unidos de Última Hora saiu, acho que 1 ou 2 anos só e parou. Lá de São Leopoldo também? Lá de São Leopoldo, a Leontina era presidente. Os Dragões eram de que sociedade? Da Ginástica. Da Ginástica. Aí eu fui tocar nos Dragões. Em 82, Wilson de Oliveira, eu fui convidado para trabalhar na Casamena de office boy, fui trabalhar na Casamena e conheci o Wilson, fazia fantasia. Casamena de São Leopoldo. Conheci o Wilson de Oliveira, o Wilson de Oliveira fundou os Falcões. Talvez tenha sido a primeira vez assim, que eu cheguei na frente de uma bateria. Eu acho que eu fiquei 1 ano, nos Falcões, eu não cheguei a desfilar na frente da bateria esse ano. E daí eu já tinha passado pelo Neri Caveira, em 82 a gente desfilou em perto da Zona Norte com o Neri, em Porto Alegre, eu já desfilei com o Neri. Depois eu desfilei no Imperadores, empurrando carro alegórico, no enredo do Falcão.
Tu nem imaginava ser carnavalesco nessa época? Não imaginava nem passar em carnaval em Porto Alegre, nunca na minha vida, né? Então, em 89 ou 98, eu não me lembro agora direito. 88 é o ano do Falcão. Mas em 89 acho que foi fundado o Império do Sol. Vamos pesquisar aqui, Vai falando aí que eu vou no celular aqui procurar. E eu fui convidado, daí eu fui tocar no ensaio do Império do Sol e o Miro me chamou. Eu tinha 18 anos já na época, eu tava servindo no quartel. O Miro me chamou e disse, cara, tu não quer ensaiar a bateria aí? E eu disse, mas eu nem sei se mas tu sabe tocar todos os instrumentos, organiza. Império do Sol é de 20 de fevereiro de 88. 88 então, foi quando foi fundado. Aí eu fui no primeiro ensaio, o Miro me apresentou lá os instrumentos, tudo novinho, né? E eu comecei, na primeira noite organizei os guris, na segunda organizei de novo e virei ensaiador da bateria. Já era o Miro no Império do Sol. Era o Miro, eu tô na ata de fundação, né? No Império do Sol. Eu fui fundador e pouca gente sabe disso, aquele logo do Império do Sol fui eu que criei com 18 anos. O Miro me contou aqui, nesse estúdio. Daí tirou uma foto, tinha aqui onde está a marca do podcast, Sambrito, estava a bandeira da escola e o Miro aqui, e o Odir acompanhou esse trabalho todo dos clipes aqui na Cubo também, dos lançamentos. Ele me disse, Vinícius, essa coroa aí, essa bandeira, quem desenhou foi o Silvio Oliveira. Com 18 anos eu tinha. Aí eu fiquei na frente da bateria do Império do Sol pelos acho que uns 12 anos, talvez, eu acho. E ganhei alguns estandartes aqui em Porto Alegre, no Grupo B. Em 2003, Barra do Ribeiro. Eu já fazia barracão, eu já ajudava a fazer os carros alegóricos no Império do Sol. Mas em 2003 eu chamei o Miro e disse, cara, bota outro cara cuidar dessa bateria aí que eu vou fazer esses carros. Porque nós tirava 10 na bateria, quando eu chegava nos carros tirava 8, 7, 5. E o pai tinha uma marcenaria. E eu já era marceneiro, já ajudava, já sabia trabalhar com madeira, só não conhecia muito ferro, mas... Né, e a arte eu não conhecia muito, escultura, essas coisas eu não conhecia. O Miro comprou um bloco de isopor... E eu disse, cara, eu tinha que fazer uns cavalos, umas cabeças. Eu disse, eu vou fazer esses troços aí. Fui lá e esculpi uma noite lá. O Miro me abriu muitas portas no Império do Sol em si, né? E daí, em 2003, a gente fez a Barra do Ribeiro e eu assinei o meu primeiro desfile como carnavalesco. Eu fiz as 4 alegorias. E o Rogério, o falecido Rogério, que era da Restinga, era o figurinista e fazia as fantasias junto comigo. A gente fez os carros em São Leopoldo, carregava para Porto Alegre, o Márcio virou diretor de bateria, que era meu ritmista, virou diretor de bateria. E eu me lembro que a gente transportava os carros de noite, o Márcio dirigia um, eu o outro, puxado por carro, era uma loucura, né? Daí eu me lembro que o primeiro desfile que a gente fez aqui, que eu assinei esse em 2003, a gente montou os carros na usina do gasômetro. E eu me lembro de uma cena, hoje é meu amigão pra cacete, compositor, o Tabajara. Nós estávamos lá no gasômetro. Tabajara Ortiz? Tabajara Ortiz. Nós estávamos lá no gasômetro montando os carros, no sol, né? Daí de noite, quando chovia, a gente se enfiava embaixo das alegorias. Ficamos uma semana ali montando, viemos uma semana antes para montar. E eu acho que começou o boato, sim, que a gente estava fazendo uns trabalhos legais, né? Eu me lembro que o Tabajara parou um carro e eu olhei assim, né? Hoje eu sei quem é o Tabajara, mas na época eu gravei aquela fisionomia, depois eu conheci ele, até nunca contei isso pra ele, tô contando agora. E eu me lembro que daí eles estavam na Academia de Gravataí, eu acho, o Sérgio Peixoto, o Guaraci Feijó, o Tavinho lá de São Leopoldo, tudo lá na Academia. E a gente desfilou no Grupo A e a gente foi campeão do Grupo A. Foi a primeira escola da Grande Porto Alegre a subir para o Grupo Especial. Eu tive essa honra, né, esse prazer. E o desfile foi assinado por mim, a Barra do Ribeiro. Foi bem legal, daí dali para frente não parei mais, né? Eu larguei a bateria de vez e eu gosto é do barracão.